Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Se antes o assunto do vídeo foi o campeão Palmeiras, está na hora de falar da outra parte da tabela, da turma que acabou sendo rebaixada para a Série B. Então, antes disso, já deixe seu like e me siga aqui para mais conteúdos. Começando pelo Lanterninho, o América Mineiro, que fez 24 pontos e teve apenas 5 vitórias durante toda a competição. E para muitos foi o melhor lanterna da história dos pontos corridos, pois de fato é um time que em diversos jogos teve um bom desempenho, foi competitivo e até merecia uma sorte melhor, mas sempre acabava perdendo. E não é à toa, né? Teve a pior defesa dos pontos do campeonato, sofreu mais de 80 gols, o que dá uma média de mais de 2 gols por partida, o que é insustentável em qualquer liga. O time não, por exemplo, não teve um goleiro que conseguiu se firmar, os 3 goleiros e nenhum passou segurança, a linha defensiva sempre foi uma peneira independente do técnico e não à toa o time, mesmo tendo um bom desempenho na parte da frente, não conseguiu sequer ameaçar brigar para sair da Z4. Já em penúltimo lugar ficou o Curitiba com 30 pontos, e essa era uma pedra já meio cantada antes do campeonato começar. O Curitiba não fez uma boa primeira parte da temporada, caiu nas quartas do Campeonato Paranaense para o Cascavel, caiu na Copa do Brasil para o Sport, nem chegou, por exemplo, às oitavas, então já era de se esperar que o time brigasse na parte de baixo da tabela e foi se confirmando quando a bola rolou. Demitiu o Antônio Oliveira, depois apostou no Antônio Carlos Zago, foi um trabalho péssimo, perdeu o Aleph Manga durante a competição por conta dos rolês das apostas. Então, foi um planejamento todo atrapalhado, más escolhas de técnico, más apostas, um time que contratou de baseado e algumas contratações pareciam meio sem critério, mas só por contratar mesmo, trouxe jogadores assim aleatórios como o Slimani, o Samaris, o Grego, o Jessé Rodrigues, desse só o Slimani o Angelino jogou e conseguiu contribuir de alguma forma, muitas contratações e parece um time sem planejamento nenhum, né? O torcedor do Curitiba tinha uma boa expectativa, voltar à primeira divisão, o clube que fez a sua SAF, tinha expectativa de investimentos, mas em nenhum momento conseguiu ali brigar mesmo para sair do Z4 e mereceu ser rebaixado, fez uma campanha de rebaixado, um time que teve muitos problemas defensivos, poucas vezes conseguiu de fato ser competitivo, até mesmo dentro de casa, onde historicamente sempre foi muito forte. Em 18º lugar ficou o Goiás com 38 pontos. No ano passado, a equipe já tinha uma expectativa que fosse cair, era uma das favoritas, porém o Jair Ventura fez um grande trabalho lá. O Goiás passou praticamente o campeonato inteiro sem sofrer com a ameaça do rebaixamento. Teve alguns jogadores se destacando, como Pedro Raul, o zagueiro Caetano, que acabaram saindo, né? Isso fez muito mal ao clube, pois não conseguiu repor com qualidade. O elenco desse ano acabou sendo até inferior ao do ano passado, que já era bastante limitado. E essas limitações custaram muito caro. Jair Ventura caiu ali ainda no começo da temporada, trouxe um novo técnico, né, o português Armando Evangelista, que eu considero que fez até um trabalho bem ok, bem aceitável. Fez do Goiás um time que competia bastante, vendia caros resultados, principalmente jogando em casa. Porém, era clara a falta de qualidade. Era um time que lutou bastante dentro dos jogos, né? Tentou se manter até o máximo ali na briga para sair do Z4, mas faltou esse algo a mais. Se o elenco do ano passado já surpreendeu bastante no Brasileirão, era difícil imaginar que conseguiria repetir esse feito com um elenco que no geral era inferior ao do de 2022. Então o rebaixamento acaba até sendo merecido e esperado por causa disso. E o último rebaixado, no 17º lugar com 43 pontos, é o Santos. E infelizmente, pela grandeza do clube, é um rebaixamento mais do que merecido pelo que vem sendo as temporadas recentemente do Santos, né? Seja nível estadual, seja nível nacional ou internacional. O time vem passando vergonha atrás de vergonha e estava na cara que uma hora esse rebaixamento ia acontecer. No começo do ano chegou inclusive a perigar cair no estadual, para você ter noção. E mesmo assim não se classificou para o mata-mata, mesmo estando no grupo mais fraco, ficou fora da Copa do Brasil do ano que vem por conta de desempenho ruim. Na Sul-Americana passou vergonha sendo eliminado na primeira fase também, num grupo com times que nem chegam perto do seu tamanho. E no Brasileirão esteve o campeonato inteiro ali brigando contra o rebaixamento. Em dado momento parecia que ia escapar, mas no final desandou tudo de novo. Time que teve o Odair Hellmann, depois foi pro Jaguari por outros jogos, e nessa reta final foi treinado pelo interino Marcelo Fernandes. Até conquistou algumas vitórias improváveis no segundo turno, como contra o Flamengo e contra o Palmeiras fora de casa, o empate contra o Corinthians. Porém, nessa reta final, os últimos 5 jogos não venceu nenhum deles, sendo as últimas 3 partidas 3 derrotas, e acabou sendo rebaixado, ainda mais em casa. É uma tragédia anunciada da péssima gestão do Rueda e da péssima gestão que vieram antes também.
em uma hora isso ia acabar acontecendo. E não vai ser uma tarefa nada fácil reerguer o Santos ano que vem na Série B, sem Copa do Brasil, sem competição sul-americana, com uma verba muito abaixo de TV. Vão ser tempos difíceis para o torcedor santista. Agora deixe aí nos comentários o que você achou do vídeo e da campanha dos 4 rebaixados para a Série B. E não se esqueça também de deixar o seu like e me seguir aqui para mais conteúdos. Muito obrigado por quem viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.